Ter a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Do versículo 14 em diante. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento nos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder. E fala aos nossos entendimentos, e fala aos nossos corações. E leva-nos, ó Deus, ao exercício da autoridade em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó nosso Deus, e fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Em algumas versões você encontrará o sol para presidir o dia, a lua para presidir a noite. Governos e tipos de governos, autoridades e tipos de autoridades. Há nesse texto a manifestação de dois tipos de governos. Um daqueles que governa pelo que é e pela sua própria presença. Então a sua presença exerce autoridade, que é o sol. O sol governa e governa por sua própria realidade, por sua própria presença. Aonde o sol está presente, o sol governa. Mas a lua governa não somente pela sua presença, mas a lua governa, acima de tudo, pela ausência do sol. Porque caso o sol estivesse presente, quem governaria seria o sol, e a lua não poderia governar. E assim nós temos dois tipos de governo, dois tipos de exercício de autoridade. Um que governa e exerce autoridade por sua própria presença, que se impõe. Outro que governa e exerce autoridade mas pela ausência daquele que, se estivesse presente, ele não governaria, mas o outro governaria. E que tipo de governo, que tipo de autoridade nós queremos exercer? Porque alguns exercem autoridade porque há ausência de outros.
Quantas vezes nós já ouvimos falar de escolhas e até mesmo de governos que são escolhas pela ausência de uma escolha. Pela ausência de uma escolha melhor, se escolhe aquele. Quantas vezes nós já ouvimos falar de pessoas que dizem: abriu-se uma oportunidade. Por quê? Porque houve um problema. Fulano não está presente, Beltrano não está presente. E então agora é um momento oportuno de nos impor, de aparecermos, de exercermos, de aglutinarmos todas essas oportunidades que surgem porque há ausência de alguém. Meus irmãos, há várias maneiras de se interpretar isto, mas hoje eu quero levar a um entendimento, ou mesmo a uma interpretação, embora um pouco particular do texto, de, por nossa própria qualidade, exercermos autoridade. E não pela oportunidade que surge pela ausência do que tem a verdadeira qualidade. O mundo precisa ver em nós não um reflexo, mas uma qualidade real. O mundo precisa ver em nós não uma opção, porque não há uma opção melhor, mas o mundo precisa ver em nós a melhor opção. Você pode dizer amém a isto? Nós temos que ter uma presença de qualidade que se imponha e que não seja vencida por uma presença de qualidade superior à nossa. Entenda bem, não estou querendo dar uma ideia competitiva. Deus criou, e eu não estou dizendo que a lua é ruim. A lua é boa, mas o sol é melhor. A lua governa a noite, mas o sol governa o dia. E como eu disse, o sol governa porque está presente. E sempre que ele está presente, ninguém mais governa. Só ele governa. Mas a lua governa apenas porque o sol não está presente. São dois tipos de governo. São dois tipos de autoridade. São dois tipos de exercer liderança, de exercer presidência. São dois tipos. E a que tipo pertencemos nós? A que tipo pertencemos cada um de nós? Jesus disse que nós éramos da luz, que nós deveríamos ser da luz e não das trevas, que nós somos do dia e não da noite, que nós devemos ter um modelo, agora digo eu, um modelo de autoridade solar e não lunar. Tenho eu autoridade em que a minha própria presença exerce esta autoridade. E não estou exercendo uma autoridade, melhor dizendo assim, porque há ausência de verdadeira autoridade. A luz da lua não pertence a ela mesma. Até a luz da lua é um reflexo da luz do sol. De modo que o sol, eu poderia dizer, governa através da lua.
que a lua, embora governa apenas no reflexo do sol, porque se ela não tivesse o reflexo do sol, ela governaria menos, ou não governaria nada. Assim a lua, quando está minguante, assim a lua, quando está crescente, ela governa menos, ela brilha menos. E a lua, quando está nova, e a lua, quando está cheia, governa mais. Governa mais porque governa baseada no reflexo que ela tem do sol. E quanto maior reflexo, maior governo. Quanto menor reflexo, menor governo. Quanto mais ela brilha, mais ela exerce autoridade. E o sol exerce autoridade e não reflete a ninguém, porque tem luz própria. E se eu pudesse assim dizer a cada um de nós, eu diria: tenha luz própria. Tenha luz própria, meu irmão. Não esteja baseado em capturar luz alheia, em refletir luz alheia, em, como eu disse, exercer a autoridade pela ausência dos outros. Eu me lembro de ouvir uma conversa que não me agradou, quando, infelizmente, um homem de Deus pecou, se desviou, falhou. Um homem de grande influência. E, por motivos éticos, eu não quero citar o seu nome. Eu ouvi alguns falando: isso será uma oportunidade, porque o trono ficou vazio. O lugar de proeminência e o lugar de onde ele exercia influência, portanto liderança, ficou vazio. Mas estava vazio pelo quê? Pela ausência. Ele caiu, ele falhou, ele errou. Estava vazio pela ausência. E estes oportunistas que veem oportunidade na desgraça de seu irmão, infelizmente isso existe. Essa gente vive uma autoridade e exerce uma autoridade, mas exerce uma autoridade semelhante à da lua. Ele só está brilhando porque quem deveria brilhar não está brilhando. Isso não deveria ser o nosso alvo. Isso não deveria ser o nosso desejo. Isso não deveria ser o nosso espírito. Isso não deveria ser a nossa mentalidade. Isso não deve existir na igreja de Cristo. Nós somos, se eu posso chamar assim, aquela figura de mulher em Apocalipse, vestida de sol, com os pés sobre a lua, mas ela é vestida de sol, não vestida de lua, com os pés sobre o sol, mas vestida de sol, com os pés sobre a lua. Isso indica claramente autoridade. Isto indica claramente que o sol tem autoridade sobre a lua, porque eu volto a dizer, a lua só brilha porque o sol não está presente, mas o sol estando presente, ele tem primazia sobre a lua. Ele exerce esta autoridade, e nós devemos nos vestir de sol. Nós não devemos procurar outro brilho que não seja um brilho próprio. Esse é o tipo de autoridade que Deus deseja nos dar.
Hoje pela manhã, nós estávamos dizendo, e eu volto ao que eu disse pela manhã, que nós não podemos desassociar, desvincular o cristianismo dos milagres. O cristianismo nasceu numa atmosfera de milagres. Cristo exerceu o seu ministério executando milagres. Cristo libertou cativos do cativeiro. Gente endemoniada, gente oprimida, gente possessa, foram libertos por Cristo Jesus. Cristo andava pelas ruas, encontrava esse tipo de gente, entrava nas sinagogas, encontrava esse tipo de gente, caminhava nas casas, encontrava esse tipo de gente. O Senhor curou enfermos, por vezes multidões de enfermos. A Bíblia diz que Jesus, descendo do barco, viu as multidões e eles eram enfermos e pareciam como ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz: e curou a todos. E curou a todos. Eu repito, todos. Ninguém ficou sem cura. Todos foram sarados, todos foram curados, todos foram libertos, todos foram transformados. O rumo da sua vida mudou. Porque se você toma uma pessoa enferma e a cura, a história da vida dela começou a mudar a partir daquele momento. Principalmente quando a pessoa está mortalmente enferma. Porque a pessoa mortalmente enferma está indo para o epílogo da sua vida. E uma vez que ela seja curada de uma enfermidade mortal, ela reiniciou a carreira de sua vida. Isso é algo maravilhoso. Isso para não falar das ressurreições. Cristo encontrou-se com a grande tragédia da morte. Nós falamos que Cristo venceu a morte por meio da ressurreição. Sim, venceu a morte amplamente por meio da sua ressurreição. Mas Cristo já havia vencido a morte, ressuscitando a outros, ressuscitando a Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Cristo trouxe o seu ministério, não apenas com palavras poderosas, mas trouxe o seu ministério com a manifestação de poder, dando alegria àqueles que estavam tristes, dando vestes de festa àqueles que estavam com vestes de luto, derramando óleo de alegria para aqueles que estavam tristes. Jesus trouxe cura para o enfermo, libertação para o cativo, salvação para o perdido. Este é o Evangelho. É isto que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter um Evangelho eficiente. Nós precisamos ter um Evangelho que se imponha às trevas, como o sol se impõe e produz o dia. Nós não podemos ter um evangelho de segunda, um evangelho que tem a sua autoridade pela falta da verdadeira autoridade. Nós temos que ter aquela autoridade que a sua presença já é suficiente, uma autoridade completa. Desculpe-me falar de um filme, mas de uma figura no filme, não tanto o personagem, mas o ator, Sean Connery. Eu me lembro de ter visto um filme de Robin Hood, e que no final aparece a figura de Sean Connery
como Ricardo Coração de Leão. E é impressionante que quando aquele homem entra na cena, ele toma conta da cena. A figura dele é suficiente para exercer a autoridade. É interessante que ele passou de um tipo, tanto dos seus personagens, para um outro tipo, de um personagem forte. Sabe, para mim o velho Sean Connery, não querendo desprezar os filmes de 007 que ele fez e tudo mais, mas o velho Sean Connery é muito superior ao jovem, pela qualidade da presença da pessoa dele. Eu não sei se me explico bem nisso, mas eu digo que a nossa autoridade deveria guardar essa autoridade semelhante. Quando ela chega, ela se estabelece. Eu não estou dizendo que você tem que ter quase 2 metros de altura e uma voz grossa e uma barba fechada como a dele e um rosto forte como o dele. Isso tudo ajuda, não tenha nem dúvida. Ajuda sim. Mas o que eu estou falando é da verdadeira autoridade, a autoridade que os demônios respeitam, a autoridade que a enfermidade respeita, a autoridade que a natureza respeita. Eu tenho que me vestir de sol, e a Bíblia diz: revesti-vos. Vestir-se e vestir-se de novo da pessoa de Cristo. Meus irmãos, nós temos que nos vestir de Cristo. Nós temos que chegar e não enxergarem a nós mesmos, mas enxergarem a Cristo. E temos que ter esta presença de qualidade. Essa presença de qualidade não só se manifesta pela autoridade que temos sobre principados e potestades, sobre poderes dominadores desse mundo tenebroso, sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestes, sobre toda a enfermidade e doença, sobre toda a maldição em Cristo Jesus, mas a presença de qualidade que abençoa. Quando nós entrarmos num ambiente, este ambiente tem que ser abençoado. Jesus disse: quando vocês entrarem numa casa, saúdem esta casa, ministrem a esta casa a paz do Senhor. Em todo lugar, em todo ambiente que vocês entrarem, que chegue o sol, que governe, que se as trevas governaram, elas acabam o seu governo agora. Por quê? Porque nós entramos aqui. Quando isto tem que ser uma realidade nas nossas casas, isso tem que ser uma realidade nos nossos trabalhos, isso tem que ser uma realidade nos lugares que frequentamos, ocasionalmente ou normalmente. Isso tem que ser uma realidade. Eu me lembro de uma vez que havia uma grande crise na Argentina, e eu e meu amigo Eduardo fomos convidados a ministrar na cidade de San Nicolás, na igreja do nosso amigo Hugo Weiss. E nós fomos lá e nós oramos muito para ir para lá, e nós tudo que pedimos a Deus é: Senhor, nós queremos ser de alguma maneira bênção, mas nós queremos ser bênção em todo lugar, e nós queremos não ser peso, nós queremos trazer bênção para a igreja, bênção para as pessoas, aonde estivermos, queremos ser bênção. E nós
assumimos para nós aquela palavra que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Era crise na Argentina. E nós fomos confiados nessa palavra. E fomos convidados a estar num restaurante. E nós entramos naquele restaurante e dava uma dor no coração. Crise, aquele tempo da crise. Não havia ninguém no restaurante. Nós éramos os únicos. E nós um pouco assim, sem graça. O restaurante vazio. Nós até falamos, será que hoje não é dia de funcionário? Nós estamos aqui, estão fazendo só para a gente. Mas não, era crise mesmo. Ninguém ia. Porque não havia recursos. E nós, então, estivemos lá, comemos. O cozinheiro gostou demais de mim e disse: não, para o Lourão era eu, né? Para o Lourão eu fiz uma entrada especial. Eu disse: e só eu posso comer, os outros não podem. Não, essa é uma entrada especial. Era esses cogumelos, né? Recheado com presunto, com queijo, uma coisa bonita de se ver até. Os cogumelos grandes, bem recheados assim. Ele disse: não, eu fiz isso só para ele, isso não faz parte do cardápio, eu fiz para ele. E nós então comemos e tudo, e eu cheguei para os donos e falei: o que nós podemos falar? Ele disse: ah, pastor, se o senhor pudesse nos abençoar, só isso. Porque nós quisemos pagar, os dias eram difíceis, nós quisemos pagar ali, eu e o Eduardo queríamos pagar. Ele disse: mas, pastor, se o senhor pudesse nos abençoar, só isso. Porque os dias são tão difíceis. Tão difíceis. E nós temos 2 restaurantes, e os 2 estão como o senhor está vendo. Eu disse: tá bom, nós vamos orar. E fiz aquela oração, e nós 2 crendo que Deus vai abençoar. Só que nós oramos, e interessante que a gente não pensa que Deus vai atender muito rápido. Pensamos que as coisas têm um ritmo mais lento para Deus fazer. No outro dia, nós fomos ao outro restaurante. E nós chegamos lá e encontramos com a pessoa. E havia uma fila do lado de fora. E nós olhamos isto, eu disse: espero que sejam clientes e não credores, né? Foi o que eu falei para o Eduardo. Uma fila, um pessoal todo aqui, e nós entramos e colocaram uma mesa a mais para nós, e eu disse: e como estão as coisas? Pastor, hora que o cozinheiro disse que não vai dar conta. Eu disse: que bom, né? Que bom. E o que você acha disso? Ele disse: pastor, olha, isso é bênção. Esse surpreendimento me surpreendeu. Isso é bênção de verdade. E eu disse: e o outro restaurante como está? Igual. Meus irmãos, não estou querendo chamar a atenção e dizer: nós somos maravilhosos, nós temos a bênção. Não, eu digo: nós todos temos que ter esta qualidade. Quando você entra num negócio, não só quando você faz o negócio, quando você entra, quando com seus pés você entra numa loja, quando você entra num supermercado, quando você entra numa escola, quando você entra em um hospital, quando você entra em qualquer lugar, a bênção de Deus entrou naquele lugar. Nós temos que ter uma autoridade como a autoridade do sol, uma autoridade que se impõe. Não obstante que um momento antes sejam as trevas mais trevas, o sol, quando chega, triunfa sobre as trevas.
É isso que nós precisamos. Nós precisamos entrar numa casa e levar essa qualidade de presença. Ninguém tem que dizer: ai, meu Deus, graças a Deus que eles foram embora. Tem que ser assim, graças a Deus que eles entraram aqui. Quando nós estivermos num lugar, o lugar, a qualidade, o ambiente, a atmosfera tem que mudar para melhor. Isso é o governo do sol. É o governo que não pergunta as circunstâncias. É um governo que se põe na qualidade, no seu próprio brilho, no brilho próprio, na luz própria. Aonde estivermos, a bênção de Deus estará presente. Aonde estivermos, a graça do Senhor tem que estar operante. Eu oro e eu prego esta palavra quando eu estava lendo esse texto e de repente, diante de mim, a palavra governo começou a chamar a minha atenção. E a Bíblia diz: quem pode governar a igreja de Cristo? Aquele que governa bem o seu lar. Este governará bem a igreja de Cristo. O governo não é um reinado, é um governo. É o exercício de autoridade, de liderança. A liderança é a capacidade de influenciar. Eu sou um líder e sou tanto maior líder quanto mais eu sou capaz de influenciar. Isso é verdadeira liderança. É diferente de uma chefia, de ser um chefe. Um chefe manda, um líder encoraja, influencia, anima, entusiasma. Um chefe ordena que se vá, um líder é seguido. Nós temos que exercer liderança, sermos mais líderes do que chefes. Esse é o nosso governo. Esse é o governo que nós devemos estar exercendo neste mundo. E através disto, daremos o verdadeiro testemunho. Através disto, daremos um testemunho que irá abençoar vidas. Pela manhã eu disse, e eu volto a dizer, nós temos que clamar a Deus para que os milagres voltem a acontecer. As pessoas estão carentes de milagres. As pessoas estão passando por desafios muito difíceis. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas sobrecarregadas, muitas pessoas atribuladas, angustiadas, sobrecarregadas. Nós temos que ter uma oração que funcione. Nós temos que ser os profetas de Deus nesta terra. Nós temos que ser aqueles que são procurados e têm a resposta. Amém? Nós precisamos disso. Eu não estou dizendo que nós temos que ser gurus. Eu não estou dizendo que nós temos que ser magos. Eu estou dizendo que nós temos que ter resposta verdadeira. Eu estou dizendo que nós temos que ter solução. A vida do profeta Eliseu me chama a atenção nisto. Imagine uma pessoa chegar a Eliseu com um caso que eu não imagino alguém chegando a um homem de Deus e falando de um caso como esse. Meu Senhor, eu só estou com esse pau na mão, eu perdi o machado eu perdi e era emprestado. Meu Senhor, me ajuda, meu Senhor, me dá solução.
Sabe que hoje a gente, se chegassem para nós diríamos: você está doido? Ou então alguém diria: e eu com isso? Você foi um descuidado. Você que jogou aí não sei aonde. Você que não firmou bem o seu machado. E agora você vem aqui assim? Eliseu não fala nada disso. Eliseu diz: mostra-me aonde você perdeu. Aonde você perdeu? O homem sabia onde estava perdido. Me diz uma coisa: se você sabe aonde perdeu, isso já é metade de encontrar, não é verdade? E por que ele não procurou? Mas muita gente não vai procurar. Porque quando você entra no desespero, você não consegue pensar em mais nada. E o profeta pega a madeira, e aquele que tinha perdido um machado, agora o profeta joga fora a madeira. Eu, se fosse um homem, dizia: pelo amor de Deus, eu já perdi o machado, agora você joga a madeira fora. E lá foi, jogou a madeira fora, e a Bíblia diz que o machado flutuou. Meus irmãos, olha, às vezes a resposta que nós temos para o mundo é a coisa mais absurda que existe. E o que vai funcionar não é o lógico. O que vai funcionar não é o que é racional. O que vai funcionar é o sobrenatural. O que vai funcionar é o milagre. O que vai funcionar é o absurdo. Porque, por vezes, não existe uma resposta, uma solução lógica, uma solução sensata. Só existe uma solução sobrenatural. E nós temos que ter essa solução sobrenatural. O profeta Eliseu chega na casa dos profetas e eles dizem: ah, meu Senhor, não há comida. E eles dizem: saiam e peguem comigo. Vão recolher pelo caminho e vamos fazer um cozido. Sabe, Eliseu dá uma palavra ao contrário da palavra que todo mundo está dizendo. Todo mundo está dizendo: não há comida. Eliseu disse: há comida. Não temos nada aqui dentro, mas tem muita coisa lá fora. Vão para fora, vão buscar. Surge um momento em que alguém traz o errado. Eliseu faz todos se envolverem: vamos lá, e começa todo mundo a dizer: olha, eu encontrei isso, o outro diz: eu achei aquilo outro, joga aí dentro, é cozido, vale tudo. Só que alguém botou algo que não valia, botou veneno. Não botou veneno porque era mal, não botou veneno para se vingar, é porque era ignorante. Não sabia que era veneno. E de repente alguém lá que não era ignorante, alguém lá que era conhecedor, viu e disse: meu Deus, morte na panela. Agora Eliseu tem que resolver outro problema. Eliseu tem que cortar o veneno. E lá vai Eliseu com um bocado de farinha e joga no cozido. Por isso que eu digo que ele era baiano. Esse negócio de jogar farinha no cozido é coisa de nordestino, que o pastor Edson não me escute, não é? Mas lá ele fez um cozido diferente. E imediatamente o veneno perdeu o efeito. Meus irmãos, isso não tem lógica. Você concorda comigo? Desde quando farinha impede veneno? Se ainda fosse pimenta, mas farinha. Ele jogou farinha. E farinha corta veneno? Não corta. Mas o sobrenatural corta.
o sobrenatural. Nós faremos um ato que alguém poderia dizer: isto é em vão, isso não vai mudar nada, e no final vai mudar tudo. Isto é a intervenção divina. É esse tipo de autoridade, é esse tipo de autoridade que prevalece sobre toda e qualquer circunstância que nós precisamos viver na nossa vida. Entenda-me bem, a lua tem um grande valor, mas a lua só governa porque o sol não está presente. E não é esse tipo de governo que eu desejo que nós venhamos a exercer em nossa vida. Que nós tenhamos uma qualidade em nós próprios e não venhamos a sobressair pela ausência. A Bíblia diz que não havendo profetas, o sumo sacerdote profetizou. Porque não havia quem profetizasse. Ele profetizou. Isso não quer dizer que era o ideal. O ideal é que houvesse profeta. Porque a Bíblia diz: em não havendo profeta, ou não havendo profecia, o povo se corrompe. O ideal é que haja o profeta. Porque profeta é uma palavra que, entre as múltiplas interpretações de seu significado, um deles é maravilhoso: é aquele que traz a resposta ou a solução da parte de Deus. Isso é um profeta. O profeta traz solução. E eu quero ser um profeta de Deus na vida das pessoas. Eu quero trazer solução da parte de Deus na vida das pessoas. Senhor, amado e querido Deus, abençoa-nos aqui, ajuda-nos aqui, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu favor. Traz, Senhor, sobre todos nós a bênção de Deus. Traz sobre todos nós a presença de qualidade. Queremos nos vestir de sol, queremos nos vestir de Cristo e levar a qualidade de Cristo neste mundo, a este mundo. Queremos trazer uma luz, que é uma luz própria. Queremos exercer autoridade real, com o coração no lugar correto, trazendo bênçãos. Temos tido experiências, mas queremos mais de Ti. Queremos abençoar a todos, abençoar nossos familiares, abençoar nossos amigos, abençoar os conservos, abençoar os teus servos, abençoar, Senhor, a esta cidade, abençoar os negócios, abençoar e ser bênção em todo lugar que venhamos a estar. A tua bênção se manifeste. Não estamos buscando o provável, mas por vezes necessitamos do improvável, do inacreditável, do impossível, do sobrenatural. Nós te pedimos a tua bênção aqui, pelo teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém.